Eu sou errada por não pagar, por não ceder aos acessos de birra do meu irmão? Eu comprei recentemente uma casa e um carro novinho em folha. Vou admitir que talvez eu tenha gasto demais na minha casa, mas, tendo crescido muito pobre, sempre foi um sonho meu viver em uma casa bonita. Trabalhei muito duro para chegar onde estou. Tanto que passei por inúmeras separações porque sempre escolho minha carreira em vez de relacionamentos amorosos. Meu irmão está atualmente desempregado. Ele trabalhava como guia turístico antes e mal conseguia pagar as contas. Ele tem 5 filhos agora, aí contando, já que sua esposa anunciou recentemente a gravidez. Ele me mandou uma mensagem no Facebook dizendo que há algo que ele quer conversar e eu pensei que ele queria me pedir para ser madrinha do seu próximo bebê. Eu disse que sim e o convidei para casa para que ele pudesse dar sua opinião sobre algumas coisas que modifiquei para nossos pais. Eu o levei em um tour pela casa e ele elogiou muito, dizendo coisas como o quanto ele está animado para levar as crianças à minha casa. Não me importei com nada disso, pois pensei que ele estava falando de uma visita, e eu ficaria mais do que feliz em recebê-los. Imagine minha surpresa quando ele finalmente me sentou e finalmente revelou sobre o que ele queria falar. Ele quer que eu dê a minha casa para ele. Eu perguntei se ele estava se referindo a esta casa ou a outra casa que comprei para meus pais, na qual eu ainda morava, ainda estava fazendo algumas modificações na minha casa dos sonhos. Ele disse que a casa é grande o suficiente para a família dele e que eu posso visitá-los quando quiser. Ele até ofereceu a ideia de que, se eu realmente quisesse morar lá, eu poderia me mudar para o quarto da empregada e modificá-lo para meu uso pessoal. Fiquei chocado e não conseguia falar, enquanto ele me agradecia inúmeras vezes pela casa. Finalmente, perguntei de onde raios surgiu essa ideia e ele disse que nossa mãe disse a ele que eu lhe daria a minha casa. Eu, é claro, corrigi a situação, e é aí que as coisas ficaram complicadas. Meu irmão repetidamente afirmou que, uma vez que nossa mãe disse que a casa agora é dele, eu não posso fazer nada além de ceder. Liguei para minha mãe para dizer que ela deveria parar com isso, e eis que ela tomou o lado do meu irmão. Para encurtar esta já longa história, toda a minha família cortou relações comigo e meus pais me deserdaram até que eu dei a casa para o meu irmão. Meu pai foi parar no hospital por causa dessa briga e agora eu me sinto realmente mal. O cara com quem estou saindo disse para eu simplesmente dar a casa para meu irmão e ele me ajudará a comprar outra. Edição, para esclarecer, a casa que eles deram é a que eu comprei recentemente. Aqui eu achava que poderia criar 5 fofos animaizinhos. A casa da família também está em meu nome, pois tive que fazer um empréstimo para comprá-la na época. Então é isso. Pode ser óbvio que eu não sou errada à primeira vista, mas eu sinto que posso ser uma por causa da internação de meu pai por causa da briga pela casa. Edição 2, estou tentando ler todos os comentários e estou muito grata por seu apoio. Desde então, tenho ficado temporariamente na casa de um amigo. Suas palavras encorajadoras realmente ajudaram a melhorar meu humor. Finalmente, decidi não dar esta casa e vender a outra para ajudar a pagar a maior parte do empréstimo da minha casa dos sonhos. Também decidi remover o acesso dos meus pais aos meus planos de saúde e excluí-los do meu seguro. Por último, mas não menos importante, obrigada pelo prêmio, queridos estranhos. Ler seus comentários me fez perceber o quão absurdamente real isso parece. Olá! Muitas pessoas entraram em contato comigo desde a minha postagem original. Muitas coisas aconteceram desde então. Vou tentar incluir o máximo de detalhes possível. Então, cortei relações com minha família em dezembro e os removi de todos os serviços que beneficiavam a conexão deles comigo. Afinal, pensei em ei, mãe, você me disse que eu estou morta para você, então você não terá mais uma casa de graça minha. As reações da nossa família estendida foram exatamente como eu esperava. A maioria dos adultos apoiou minha mãe. Meus primos expressaram apoio a mim. Fui desconvidada para a reunião familiar que eu inicialmente patrocinava, e isso não é apenas a pior coisa? Minhas tias e meu tio barricaram o portão quando cheguei à casa da minha avó. Não vou me estender mais sobre isso porque ainda dói até agora. Minha mãe também me processou por vender a primeira casa em janeiro. O caso não chegou aos tribunais superiores e eu ganhei. No entanto, a percepção pública sobre mim piorou. Ela e meu irmão aproveitaram essa derrota para torcer a simpatia a favor deles. Eles postaram nas redes sociais dizendo que sou uma filha ingrata e que devo tudo a eles. Também me culparam pela morte do meu pai. Sim,
Ele morreu. Eu nem sequer pude ir ao funeral porque estou banida. Quando isso aconteceu, quase cedi e assinei os papéis para dar a casa ao meu irmão. Culpei-me e acreditei que minha própria egoísmo matou meu pai. Nesse ponto, meu namorado me convenceu a tirar uma folga do trabalho e conversar com um profissional. Foi exatamente o que fiz, e só agora estou percebendo como foi errado o modo como eles me criaram. Não consigo acreditar que tenha sido necessário estranhos da internet para perceber que algo estava errado na forma como eles me tratavam. Para ser honesta, quase decidi não postar uma atualização. Foi no mês passado, quando meu terapeuta sugeriu que eu deveria fazê-lo, porque foi onde minha separação deles começou. Por outro lado, percebi como a família do meu noivo realmente gosta de mim por causa desse problema. Eu pensei que eles estavam apenas sendo simpáticos. Mas aconteceu e eles me apoiaram em cada passo do caminho, especialmente quando meu parceiro teve que viajar para o exterior por uma semana devido ao trabalho. Eles realmente cuidaram de mim e até me asseguraram que eu valho mais do que minha família pensa. A coisa mais bonita que já ouvi na minha vida veio da mãe dele. De qualquer forma, em 21 de julho, aniversário do meu pai, minha mãe entrou em contato comigo. Ela me explicou que entendia que não tinha o direito de me proibir de ir ao funeral, mas na época, tudo o que ela conseguia pensar era que eu a tinha excluído dos meus planos de saúde e isso os impediu de apoiar a hospitalização do meu pai. Eu não tinha percebido isso e choramos por horas. Ela disse que ainda me culpa, mas não acha que possa me perdoar. Acho que entendo ela. Meu terapeuta me disse que pensar em se é contraproducente, mas ainda assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu os ajudaria com isso. Meu irmão não quer falar comigo. Tudo bem. O sentimento é muito recíproco. Eu busquei o apoio do meu marido após receber algumas más notícias. Em resposta, ele apontou uma imperfeição no meu rosto. Isso é motivo suficiente para ser a gota d'água que rompe o relacionamento? Nós passamos por muitas coisas juntos. Nos conhecemos na faculdade há quase 15 anos, ficamos um tempo em um relacionamento à distância após a formatura, depois nos mudamos juntos para o exterior e retornamos. Agora, temos uma casa, alguns animais de estimação, ambos empregados e nos divertimos muito juntos. Somos ótimos quando as coisas estão bem. Estamos casados há 7 anos. O problema é que ele é realmente péssimo em se comunicar, enquanto eu sou muito aberta com o que estou sentindo. Eu expresso meus sentimentos abertamente, enquanto ele pode guardar o que sente dentro de si indefinidamente. Isso sempre foi difícil de conciliar, mas nossos problemas realmente começaram cerca de 2 anos atrás, quando começamos a falar sobre a possibilidade de ter filhos. Eu tinha sérias dúvidas sobre minha capacidade de ser mãe, mas ele queria ser pai. Quando eu conversava com ele sobre minhas reservas ou medos, geralmente ele apenas se calava e dizia, então não vamos ter filhos. Ele nunca estava disposto a ter uma discussão profunda sobre o assunto. Decidi que meus medos não eram suficientes para ser um impeditivo, então seguimos em frente e começamos a tentar. Tivemos 3 abortos desde então. O estresse de tentar conceber e depois perder nossas gestações foi imenso. Recorri a ele inúmeras vezes em busca de apoio, e inúmeras vezes saí com a sensação de que ele estava apenas fazendo o mínimo, sem um genuíno interesse. Sei que pode ser difícil para alguns compreenderem a dor de perder uma gestação, mas como meu parceiro, senti que houve uma séria falta de empatia genuína quando eu estava enfrentando dificuldades e dor. Ele me abraçava, segurava-me, fazia tudo para parecer que estava ao meu lado, mas parecia nunca realmente ouvir quando eu falava sobre isso ou discutia o assunto mais profundamente. Este ano tem sido difícil para mim. Começou promissor e eu estava grávida novamente prestes a ser promovida no trabalho. Perdi a gestação em janeiro, e mesmo que todos os sinais indicassem que a promoção daria certo, a posição foi eliminada depois de ter passado por 3 rodadas de entrevistas para obtê-la. Descobri oficialmente que a posição foi eliminada ontem. Quando ele chegou em casa do trabalho, pedi um abraço a ele. Em vez disso, ele começou a examinar a pele ao redor da minha boca e perguntou, você está com herpes na boca ou algo assim? Tenho tido espinhas naquela área desde o último aborto, é um ponto problemático para a acne devido a questões hormonais, e não importa o que eu faça, nada impede que isso aconteça logo após um aborto. Meus hormônios ficam desregulados por alguns meses. Então, não apenas fui rejeitada quando precisava de conforto depois de um longo período tentando essa promoção e descobrindo que não ia acontecer, mas ele apontou uma falha no meu rosto que é um efeito colateral duradouro de outra perda devastadora. Inicialmente,
Fiquei com raiva, exigi um pedido de desculpas e o tratei com frieza após ele me dar um pedido de desculpas insincero. Depois, deixei a raiva de lado e me senti tão triste. Incredivelmente, desesperadamente triste. Chorei a noite inteira. Finalmente, ele veio até mim e disse que estava realmente arrependido, e abraçamos por muito tempo. Mas eu não conseguia falar com ele, não conseguia me colocar na posição de lhe contar o que eu estava passando e não ter certeza de que ele estava lá para mim. Depois que ele saiu para o trabalho esta manhã, ele me ligou e disse que percebe que precisa trabalhar na sua comunicação e que vai se esforçar mais. Ele também disse que quer fazer uma viagem para comemorar nossos 15 anos juntos ainda este ano, algo que venho falando há quase um ano, mas que ele nunca parecia interessado até agora. Fiquei com a sensação de que tudo isso é muito pouco, e tarde demais. Sugeri terapia de casal há cerca de um ano, quando senti uma grande desconexão entre nós depois das 2 primeiras perdas. Ele disse que iria, mas eu nunca procurei um terapeuta. Agora sinto que talvez seja tarde demais. Sinto que minha confiança nele está abalada. Será que isso é algo que podemos resolver em terapia? Sua comunicação melhorará? Conseguirei superar esses sentimentos de amargura? A atualização. Nós começamos a terapia não muito tempo depois daquela postagem e temos continuado toda semana desde então. Acabamos de ter uma sessão ontem. Nossa terapeuta é maravilhosa, ela realmente compreende a situação e identificou a luta que meu marido enfrenta ao lidar com um assunto desconfortável, como nossas perdas, o estresse no trabalho, a decisão de ter filhos ou não, e outros temas. Passamos bastante tempo discutindo a criação do meu marido. Sua família não é muito aberta para a comunicação, e há muitos problemas que ele e seus irmãos tiveram ao longo dos anos, e continuam até hoje, que nunca foram abordados ou resolvidos. Na sessão, ele falou sobre como sentia que suas necessidades emocionais nunca foram realmente atendidas quando estava crescendo, mas que só percebeu isso agora. E isso me deixou realmente triste por ele. Há algumas semanas, tivemos seus pais visitando e, como de costume, a conversa permaneceu muito superficial e nunca abordamos nada muito significativo. Eu tentei compartilhar com eles sobre nossa vida e nossas perdas antes, mas nunca houve nenhum sinal de interesse deles em se conectar conosco dessa forma, mesmo que a mãe deles seja uma das únicas pessoas que conheço em minha vida que também sofreu uma perda. Passamos a próxima sessão processando a visita deles, e infelizmente, meu marido sentiu muita raiva e frustração por não conseguir conversar com eles sobre coisas importantes. No entanto, em nosso relacionamento, as coisas mudaram completamente. Brigamos muito menos, e ele está completamente presente e me apoia quando preciso. O assunto de ter filhos voltou à tona, e ainda estamos nos decidindo, mas podemos realmente falar sobre isso e ser abertos e honestos um com o outro sem medo e com respeito e compreensão mútua. Ele repetidamente disse que está muito feliz por termos buscado a terapia e que ele se sente muito bem com o estado do nosso relacionamento. Eu quase fico feliz por termos passado por momentos tão difíceis para chegarmos a esse lugar maravilhoso. Então, obrigado a todos pela gentileza e generosidade em acompanhar nossa jornada. Um hóspede que fez o check-out tentou arrombar um quarto de hóspedes, ameaçou voltar para me machucar. O gerente geral diz que estou errado. Há alguns dias, um hóspede que fez o check-out naquela manhã liga para o hotel dizendo que deixou o celular para trás. Verifiquei o achados e perdidos e não encontrei nada. Avisei a equipe de limpeza pelo rádio para perguntar se encontraram algo no quarto, mas também não encontraram. Voltei ao telefone com o ex-hóspede e disse a eles que não encontramos nada e que o quarto já havia sido limpo e inspecionado, e que atualmente está ocupado por um novo hóspede. O ex-hóspede diz que está vindo para o hotel e desliga. Alguns minutos depois, o ex-hóspede entra no hotel e exige uma chave para o quarto. Digo a ela que não podemos dar uma chave porque o quarto está ocupado. Ofereço-me para ligar para o hóspede atual para ver se eles podem verificar o quarto em busca do celular ou 2. Dar permissão para que a equipe entre no quarto e procure o celular. Compreensivelmente, o hóspede não se sente à vontade com isso, pois eles têm objetos de valor no quarto. O ex-hóspede liga para o 911, dizendo que roubamos seu celular e que os policiais precisam vir e me prender pessoalmente. Ao mesmo tempo, ligo para o número não emergencial e informo que ela precisa ser retirada da propriedade porque está causando um tumulto e ameaçando a equipe. Enquanto estou ao telefone com a central, o ex-hóspede decide que vai se aproximar do quarto e tentar arrombá-lo.
Ela encontra a equipe de limpeza e diz que deixou sua chave no quarto. A equipe de limpeza está a caminho de deixá-la entrar no quarto quando eu intercedo e digo que a polícia está a caminho e que ela precisa voltar para a recepção. Ela volta para a recepção, liga para seus amigos em busca de apoio e eles começam a ameaçar me agredir e dizem que vão voltar para o hotel na próxima vez que eu estiver sozinho. Então, os policiais chegam. Digo a eles que fizemos tudo o que podíamos fazer. O policial pega o número de telefone do hóspede atual, liga para ele e avisa que, se não deixarem o ex-hóspede entrar no quarto, serão presos por receptação de propriedade roubada. O hóspede diz que o ex-hóspede não pode entrar, mas o policial pode entrar e recuperar o celular, se estiver lá. Agora, algumas notas adicionais. Este hóspede fez o check-in com um nome falso. Descobrimos isso porque ela deu seu nome verdadeiro ao 911. Este hóspede também sabia exatamente onde estava o celular. Era como se tivessem escondido o celular em um local onde sabiam que a equipe de limpeza não encontraria. Ela também alega que precisava pegar um voo de volta para casa, mas após fazer algumas pesquisas, percebi que ela mora localmente. Estou 90% convencido de que o ex-hóspede estava planejando roubar itens do hóspede atual. Os outros 10% dizem que talvez ela realmente tenha esquecido o celular. Enfim, o gerente me liga e diz que eu estava errado. Eu deveria ter dado uma chave para o ex-hóspede do quarto do hóspede atual ou ter entrado no quarto sozinho para procurar o celular. Trabalho nesta rede hoteleira há quase uma década. Trabalhei em várias propriedades. Nenhuma vez em minha carreira um gerente me disse que isso era aceitável. O ex-hóspede também não foi incluído na lista de proibidos de retornar ou teve sua entrada barrada. Além disso, ela estava com uma tarifa Go Milton e meu gerente se recusa a reportá-la para Milton. Fiquei afastado por alguns dias. Volto amanhã. Tenho que me preocupar com o ex-hóspede aparecendo para cumprir sua promessa de voltar atrás de mim. Também estou esperando ser repreendido, então já estou planejando gravar a conversa, porque claramente esse gerente é totalmente antiético e eu quero ter uma prova da nossa conversa. Isso é mais um desabafo do que qualquer outra coisa, mas realmente poderia usar algum conselho. Em meus 10 anos de carreira, só precisei chamar a polícia 3 vezes, incluindo este incidente. Esta é a única vez em que fui ameaçado abertamente e sinto que a gerência simplesmente não se importa com minha segurança de jeito nenhum. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí, obrigado.